Saudações a todos, eu estou gravando esses vídeos para que a gente comece aos poucos a revisar as aulas que já foram dadas. Vão ser vídeos curtos, esse primeiro vídeo é a introdução a sinais, vão ser mais 2 vídeos sobre sinais e aí depois eu vou fazer alguns vídeos sobre sistemas, equações diferenciais e como eu disse, aos poucos nós vamos retomando os estudos. A ideia é que vocês façam os exercícios que já foram propostos, olhem os slides, o material, o livro e complementem o que vai ser posto nos vídeos, ok? E até a volta. Olá pessoal, então vamos para o nosso primeiro assunto, que são sinais. Vou apresentar algumas características dos sinais que são importantes para o estudo. Primeiro, o que são sinais contínuos e o que são sinais discretos. O sinal contínuo ele é caracterizado por uma função, como o nome diz, contínua, num tempo t, no suporte t, certo? A característica desse sinal é uma função de traço contínuo, como o nome diz. Esse é um sinal contínuo. Mas qual é a principal característica do sinal contínuo? Ele tem como suporte o tempo, que é uma variável pertencente ao conjunto dos reais, ok? Por outro lado, o sinal discreto, e aqui para sinais discretos nós vamos usar normalmente a variável n como tempo ou posição discreta. Nós vamos ter o sinal x de n entre colchetes. Essa é a diferença da notação matemática entre um sinal contínuo e um sinal discreto. Eu tenho aqui x de t entre parênteses. No sinal discreto eu tenho x de n entre colchetes, ok? E o sinal x de n ele tem o comportamento gráfico de uma função discreta, que é o gráfico de suas amostras, ok? Então, essa variável n, ela pertence aos reais, pertence aos inteiros. É uma variável n pertencente aos inteiros. Então, o suporte está no conjunto dos números inteiros. Então, o sinal x de n ele só é definido para instantes de tempo ou posições inteiras. Então, nós temos o instante, ou posição 0, posição 1, posição 2, 3, 4, 5. E assim por diante. Né? Então, essa é a diferença principal entre o sinal contínuo e o sinal discreto. Okay? A segunda característica que a gente vai analisar é a relação entre contínuo, discreto, que já foi vista, e analógico e digital. Eu vou aproveitar o gráfico que já estava aqui e adicionei mais 2 gráficos para a gente fazer essa comparação. Em ambos os casos aqui dos gráficos superiores, nós temos sinais contínuos, ok? Porém, existe um comportamento diferente em relação à amplitude. Esse sinal contínuo ele tem uma amplitude que varia dentro de um intervalo, que pode ser o conjunto dos números reais, um subconjunto dos números reais, ok? Então, o sinal contínuo, cuja amplitude varia dentro de um intervalo desse tipo, é um sinal analógico, ok? Então, nós temos aqui, complementando, que x de t pode pertencer também aos reais ou a um subconjunto dos reais. Então, nesse caso, nós temos um sinal que é contínuo e analógico. Por outro lado, se x de t variar dentro de um conjunto restrito, na verdade composto de apenas 2 valores, então esse x de t ele é um sinal digital, ok? Então nesse caso, x de t pertence aos reais, porém x de t não pertence aos reais, mas pertence a um conjunto restrito apenas a 2 valores, ok? No caso contrário, nós temos, no caso discreto, que x de n pode pertencer aos reais também. Nesse caso, nós temos um sinal discreto e analógico, ok? O sinal é discreto e analógico. Ou nós temos outro caso em que n também pertence aos inteiros, ou seja, o sinal também é discreto, mas x de n
é limitado apenas a um conjunto de 2 valores somente. Então, nesse caso, o x de n também é digital. Então, o que a gente tem que ressaltar é que o sinal ser contínuo ou discreto está associado ao tempo, ao comportamento da variável tempo, se essa variável tempo é real ou inteira. Então, isso define se o sinal é contínuo ou discreto. Contínuo e discreto está associado ao tempo. Analógico e digital está associado à amplitude. Se o sinal é analógico, ele vai variar dentro de um intervalo real de valores, sem limitações de amplitude. Se ele é digital, ele vai variar dentro de um intervalo limitado apenas a 2 valores, 0 ou 1, menos 1 ou 1, 0,5 volts. Isso é o comportamento de um sinal digital. Bom, então vamos exemplificar o que eu acabei de falar, certo? Eu fiz esse diagrama onde eu tenho um microfone, uma placa de captura, um conversor AD, e eu tenho 3 possibilidades de sinais aqui, ok? Então eu tenho uma onda sonora que é captada pelo microfone e transformada em sinal elétrico. Nesse momento, a gente pode dizer que o nosso sinal x de t é uma onda contínua, é um sinal contínuo x de t analógico, certo? Por que ele é contínuo? Porque é um sinal elétrico percorrendo o cabeamento do microfone, ok? Por natureza, esse sinal elétrico é uma forma de onda física contínua e analógico porque não há uma limitação de amplitude, a não ser essa limitação de amplitude, a não ser pela própria natureza do sinal elétrico, pela potência dele, ok? Mas a amplitude assume valores reais aqui, então é um sinal contínuo e analógico. Ao ser capturado, ele vai ser digitalizado. E aí existem 2 possibilidades. Eu posso digitalizar para armazenar em memória, e aí eu vou ter um sinal discreto, que estará armazenado como uma sequência de valores em um vetor computacional, em memória, em mídia. E aí eu posso dizer que eu tenho um sinal x de n, que é discreto e analógico. Analógico, mas quantizado, certo? Ele assume vários valores, não somente 2 valores, vão ser as amostras do sinal, que vão estar dentro de um conjunto finito de valores, dependendo da capacidade de codificação, mas não é digital, do ponto de vista de amplitude. Ele é discreto e analógico, ok? Porque assume vários valores possíveis de amplitude. A segunda possibilidade, após a captura, é o transmitir. Se eu transmitir, por exemplo, utilizando um sinal de padrão TCM, eu vou ter uma onda contínua e digital. Então aqui eu vou ter um sinal que eu vou chamar de y de t. Ele é contínuo no tempo, é um sinal elétrico também, uma forma de onda elétrica a princípio. Uma onda de tensão y de t, ou seja, tem amplitude limitada a 2 valores, dependendo do padrão, 0 e 1, somente 2 valores de amplitude, então é digital, mas é contínuo no tempo, certo? Então nós vemos aqui 3 possibilidades: sinal contínuo e analógico, porque não há limitação de amplitude; contínuo e digital, porque pelo padrão PCM está limitado a esses 2 valores de amplitude; ou discreto e analógico. Discreto porque ele vai estar numa sequência de valores discretos, armazenados em um vetor, em um arreio, e analógico que pode assumir vários valores de amplitude. Em resumo, nós vimos 3 propriedades, 3 formas de classificar a natureza dos sinais. O sinal ele pode ser contínuo ou discreto, e isso está associado ao tempo contínuo ou tempo discreto. O sinal ele pode ser analógico ou digital, isso está associado à amplitude dele. Se o sinal é analógico, ele assume vários valores ou infinitos valores dentro do intervalo, né, dos reais, ou do subintervalo desses números, subconjunto. Ou o sinal é digital, se ele assume somente 2 valores. E segundo a natureza dele, ele pode ser aleatório ou determinístico, certo? Nós vamos trabalhar, na disciplina de sinais e sistemas, nós estamos trabalhando com sinais contínuos. A maioria dos exemplos vão ser feitos com sinais analógicos e determinísticos, ok?
Então nós vamos trabalhar somente com sinais contínuos e, em grande parte, ou quase na totalidade, com sinais analógicos e sempre com exemplo de sinais determinísticos, seno, cosseno, triangular, sinc. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre esses sinais em particular, essas funções que são muito utilizadas, e vou falar das operações com sinais.